no vídeo de hoje eu venho trazer atualizações sobre a minha nova fase empreendedora pra vocês e eu também venho dizer se valeu ou não a pena sair do meu emprego em Toronto pra seguir esse rumo. Esse vídeo vai acontecer no formato preferido de vocês aqui do meu canal, que é Arrume-se comigo. Isso porque eu tenho uma reunião de negócios daqui a uns 30 ou 40 minutinhos, então por que não gravar um vídeo, soltar umas verdades enquanto eu me maqueio? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, meu nome é Letícia, eu moro, estudo e trabalho aqui no Canadá e eu tenho esse espacinho aqui na internet para falar sobre estudos, produtividade, motivação, organização, idiomas e muito mais. E recentemente eu tomei uma decisão que muitos consideraram de doido. E eu tô aqui pra trazer algumas notícias sobre ela. Antes da gente descobrir um pouquinho mais sobre esse babado, caso você ainda não me siga no Instagram, o meu arroba é o Letícia M. Santos, lá eu posto stories, reels e muito mais sobre vida no Canadá e todos aqueles assuntos que eu mencionei aqui do canal também. Como que vai acontecer esse vídeo? Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês sobre a minha história, sobre o que é que vem acontecendo nesses últimos tempos, sobre como eu tomei a decisão de sair do meu emprego, com o que eu trabalhava e por aí vai, e como que as coisas estão indo agora. Eu terminei o ensino médio quando eu tinha 16 anos e logo depois eu vim pro Canadá pra morar com minha irmã. Eu morei 1 ano em Montreal, fiz intercâmbio, aprendi idiomas, aprendi francês e por aí vai. E foi um ano muito legal, então naquela época eu decidi que eu queria ficar no Canadá. Só que pra isso eu precisava descobrir o que eu queria fazer da vida, né? E como na época eu só pensava em imigrar mesmo, então eu decidi fazer um college, então eu fiz até o pagamento do college na época. Foi, assim, uma decisão que eu tomei só pra poder ficar mesmo no Canadá. Isso foi lá pra 2019, 2020. Só que, como vocês já devem imaginar, em 2020 começou a pandemia, todos os aeroportos fecharam e eu fiquei no Brasil com minha família esperando esse caos passar, porque eu também não queria ficar no Canadá de qualquer jeito, né? Confinada e tudo mais, eu preferia ficar no Brasil. Então, no tempo que eu apliquei pro visto de estudos, apliquei pro college e tudo mais, eu fiquei no Brasil esperando as coisas se acalmarem. Durante esse tempo no Brasil, eu completei 18 anos, eu fiz estágios, eu comecei meu canal no YouTube e eu decidi que o que eu gostava mesmo de fazer era marketing. Então, o college que eu tinha escolhido na época, que não era de marketing, eu decidi trocar e fazer alguma coisa relacionada a marketing. Então, eu decidi mudar de college, me inscrevi num college em Toronto de marketing. E na época era um college privado, então não dava direito ao PGWP, porém eu queria aprender, eu queria descobrir como trabalhava, eu queria ter experiências, então eu decidi entrar nesse college. E a história começa aí. Eu entrei nesse college, eu comecei a estudar marketing, as fronteiras ainda estavam fechadas, então o governo do Canadá permitiu que a gente estudasse de onde a gente estivesse no mundo. Então eu fiz, acho que o college praticamente inteiro no Brasil. E eu só fui mesmo pro Canadá quando as fronteiras abriram e quando começou o meu co-op, que é como se fosse o estágio obrigatório desse college. Durante o meu tempo no college, eu falei assim, cara, eu vou aproveitar todas as oportunidades que me forem dadas, eu vou tentar fazer o meu melhor lá dentro, eu vou tentar realmente deixar uma marca. Então eu fiquei super amiga dos meus professores, da equipe de marketing da escola, fiz contatos e foi super legal. E um dia, né, eu já tava trabalhando com criação de conteúdo e tudo mais no YouTube. Os Reels foram lançados no Instagram. Então foi bem nessa épocazinha que começou os Reels, que começou o TikTok, que eu falei, cara, eu acho que eu vou ajudar essa escola, porque eu entrei no Instagram deles e eu vi que eles não tinham nem um Reels, nem um TikTok, nem nada. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou gravar aqui um Reels, um dia na minha vida sendo estudante de marketing dessa escola, e eu vou enviar pra eles, vamos ver se eles vão querer postar na página. E aí eu enviei, eles adoraram a minha iniciativa, tipo, ficaram super felizes e aí postaram um vídeo e eles queriam continuar, então eles perguntaram assim, ah, você quer continuar enviando? Só que assim, o primeiro eu fiz de graça, né, o segundo eu já não faria. Então eu falei pra eles, olha, é porque eu trabalho com isso e tal, se vocês quiserem eu posso enviar os meus valores. E aí eles falaram, ah, tudo bem, então manda teus preços, porque a gente super ia querer, né, continuar postando teus vídeos. E aí eu mandei os preços, sendo que eu mandei os preços um pouco altos e eu sei que o departamento de marketing geralmente não tem tanto preço, né? Não tem tanta verba assim. Foi estratégico? Foi um pouco estratégico sim, eu ter mandado os precinhos altos. E aí o que é que eles responderam pro meu e-mail? Em vez de aceitar ou recusar a proposta, eles falaram assim, Letícia, você tá fazendo um curso de Digital Marketing com co-op? Te interessaria fazer o seu co-op com a gente? E aí eu fiquei super feliz, porque fazer o co-op é obrigatório pra você conseguir o seu diploma quando você faz esse college. Então eu falei assim, ah, cara, quer saber?
Quero sim. E na época eu nem sabia que o estágio ia ser remunerado. Então eu fiquei super feliz só pra fazer o estágio mesmo. E quando eu descobri que ele era remunerado, eu fiquei super feliz. E aí, bom, quando as fronteiras abriram, isso foi mais ou menos em setembro de 2021, eu voltei pro Canadá e eu já, tipo, desde o primeiro dia, eu já tinha o meu emprego garantido, né? Eu já tava com estágio, já tava com contrato assinado e tudo mais. Nisso eu fiz o meu estágio de 3 meses. Eu trabalhei bastante durante esses 3 meses. Eu fiz muito conteúdo, eu postei muita coisa e a conta do Instagram deles cresceu consideravelmente. Então eles ficaram super felizes com esse trabalho. Só que quando eu terminei o college, eu fui aceita na universidade onde eu estou hoje. Então eu falei pra eles que eu não ia continuar em Toronto, eu ia vir pra Ottawa, eu ia começar essa outra escola e que eu não ia poder continuar com eles, né? Justamente pelo fato de eu estar criando conteúdo dentro do campus. E se eu não estivesse em Toronto, não tinha como continuar criando conteúdo. Num primeiro momento, eles entenderam, né? Eles aceitaram, eles falaram, tudo bem, então, é uma pena que você não vai continuar com a gente, mas espero que você tenha bons resultados, eu espero que você tenha uma boa experiência e tal na universidade. Ficou essa decisão durante mais ou menos 3 dias, quando minha chefe me mandou uma mensagem falando, Letícia, pode entrar numa reunião comigo rapidinho? Aí eu falei, posso. Entrei e ela falou, olha, falei com a nossa equipe de RH e a gente queria te oferecer um posto de trabalho, um work from home. Então você pode trabalhar mesmo de Ottawa. Você vai querer trabalhar com a gente? Não sei, eu fiquei com um pouco de medo, sabe, de entrar e não conseguir acompanhar a faculdade, ou então não dar o meu melhor desempenho no trabalho. Só que eu falei, cara, vai ser um emprego garantido, mesmo que sejam menos horas por semana, né? No caso, eu ia sair de 40 horas por semana para 20. Vai ser bom pra mim, vai me ajudar a pagar as contas, eu preciso pagar a universidade e tal. Então eu super aceitei e falei, quero sim, vamos lá. Na época eu fiquei super feliz, porque ninguém no escritório tinha esse posto de work from home. Todo mundo tinha que ir pro escritório pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E eu ia ser a primeira pessoa e, única pessoa que ia trabalhar 100% de casa. Então, na época eu fiquei feliz, né? Eu fiquei, que legal. Então, eles gostaram realmente do meu trabalho. E aí, foi mais ou menos isso durante 2 anos. Durante esses 2 anos que eu trabalhei com eles, foi muita coisa que aconteceu. Eu tive que estudar muito pra faculdade, eu tive que entregar muitos trabalhos pra eles, eu tive que... Nossa, gente, foi muita coisa assim, realmente foi muito puxado. O que eu mais gostava de trabalhar com eles é porque durante as férias de julho, né? Então, aqui no Canadá a gente tem férias maio, junho, julho e agosto. E aí todos os outros meses você tá estudando na universidade. Então o que eu mais gostava é que durante essas férias do meio do ano, eles me incentivavam a ir pra Toronto pra trabalhar full time lá. Então eles me apoiaram a conseguir um apartamento, eles me apoiaram, né, em termos financeiros, eles também, dobraram o meu salário, já que eu ia dobrar as horas de trabalho. Então foi super legal, eu trabalhei muito bem, eu consegui juntar muito dinheiro enquanto eu tava nesse emprego pra pagar minha universidade. E assim, minha equipe, ela era maravilhosa, eu sempre falo super bem deles. E assim, eu gosto muito da equipe de marketing dessa escola, o pessoal é super gente boa, super colaborativo. Mas a questão é que eu trabalhava muito, muito. Às vezes eu fazia coisas que não estavam no meu contrato. E assim, pra mim tudo bem, sinceramente, eu não sou do tipo de pessoa que fica... eu não vou fazer isso porque eu não sou paga pra fazer isso. Eu acho que você é paga pra estar na equipe e ajudar do jeito que puder, então... Eu fazia várias coisas, assim, mesmo que não estavam no meu contrato, mas eu fazia sorrindo, porque quando eu precisava, eles me ajudavam super também. Em termos financeiros, ou, dar uma mãozinha aqui ou ali. Então, eu tava super feliz no trabalho, então, pra mim não tinha problema. Mas, assim, se tava tudo ótimo, o que aconteceu, né? Pra mudar a situação, assim, de uma hora pra outra. Eu acredito que a primeira coisa que aconteceu, assim, que começou a mudar um pouquinho minha visão sobre o emprego no geral, é que a rotatividade de empregados lá era muito grande. Minha equipe inteira de marketing mudou de um mês para outro, basicamente. Todo mundo quis sair de lá. Porque era muito trabalho, realmente, e assim, os salários não eram tão altos, sabe? Tinha outros lugares que você poderia ganhar muito mais. Então eu comecei a ficar meio assim, pra baixo, chateada, porque minha equipe mudou inteira, e toda vez tinha que ficar treinando gente nova, e pra mim não é um problema treinar gente nova, é só porque quando você perde muito tempo treinando, você não tem tempo pra você continuar avançando, porque você tá sempre treinando gente nova e tal, então... É meio assim complicado você evoluir numa equipe que tá toda vez sendo trocada. Mas até aí tudo bem, né, gente? Isso acontece em toda empresa.
Realmente, nas empresas que eu participei, que eu trabalhei, realmente é assim, é normal. Só que aí, depois de 2 anos e pouquinho, eu comecei a sentir, assim, a falta que eu tava de tempo pra fazer qualquer coisa na minha vida. Porque como eu só tava estudando e trabalhando, eu não tava com tempo pra nada. E eu não tava mais postando tanto no YouTube, eu não tava mais postando tanto no Instagram, eu tava desaparecendo durante muito tempo. E assim, o meu canal no YouTube, o meu Instagram, eles são importantes pra mim, porque eles são minha marca. E tipo assim, pra quem trabalha com marketing, você precisa ter contas, você precisa mostrar o seu trabalho. Aí você deve estar imaginando, mas Letícia, ter tempo é uma questão de organização. É, e eu super concordo com você. Eu acho que ter tempo é uma questão de organização, mas quando você tem um turno de trabalho que começa de 8 da manhã, termina de 5 da tarde, e depois você tem aula de 6 da noite até 10 horas da noite, eu acho que nem a pessoa mais organizada do mundo teria tempo, porque simplesmente o tempo está sendo ocupado por outras coisas. Então, ou eu estudava bem, ou durante a minha aula eu ficava resolvendo pepino. Ou eu trabalhava bem, ou durante a minha aula eu ficava fazendo outras coisas, entendeu? Então é complicado, galera. Então, basicamente, eu comecei a ter essa ideia, assim, no fundo da minha cabeça, mas eu não levei muito ela adiante, porque eu ainda tinha uma faculdade inteira pra pagar. Aqui no Canadá, as faculdades públicas também são pagas. E não é pouco, então você tem que juntar dinheiro pra pagar tuition. E eu tava com muita coisa acontecendo, eu tava com muita coisa na minha cabeça. Só que, uma coisa que eu acho que eu não comentei ainda nesse vídeo, é que eu tenho uma empresa no Brasil. Eu tenho uma escola de idiomas online. Lá a gente tem professores que estão na nossa responsabilidade, a gente tem alunos. E assim, para você fazer uma escola de idioma dar certo, você tem que dar tempo para essa escola. Você tem que investir o seu tempo lá. Porque você vai ter que fazer a gestão dos materiais, você tem que fazer a gestão dos alunos, dos professores, tem que treinar professor, tem que pedir feedback para aluno para saber onde você pode melhorar e tem que ter tempo para melhorar também. Então era muito tempo que eu teria que investir na minha escola que eu não estava tendo, simplesmente eu não estava tendo. Eu só estava tendo tempo mesmo para investir no do Zero Proficiência praticamente no final de semana e em algumas pausas que eu tinha ao longo do dia. E eu comecei a botar tudo na balança. Cara, será que vale a pena ficar nessa correria pra cá e pra lá, no meu emprego e tudo mais? Se na minha própria empresa eu ganho muito mais e, tipo, é minha empresa? É tipo, é o que eu quero? E essa dúvida começou a vir mais à tona. Eu comecei a analisar mais, refletir mais. E ela já tava bem aflorada quando aconteceu uma coisa no meu emprego. E essa parte do vídeo é inédita, eu nunca falei isso na internet, eu nunca falei isso praticamente pra ninguém. Então, eu vou falar agora. Claro, eu não vou contar todos os detalhes, porque não tem necessidade. Mas eu vou falar, assim, por cima, mais ou menos, o que aconteceu. Que foi o trigger, né? Que foi o gatilho pra eu tomar a decisão de sair da minha empresa. Eu já tava trabalhando nessa empresa de marketing há 2 anos e meio, mais ou menos. E dentro da equipe eu era a segunda ou terceira mais velha de lá. Eu já tava lá há mais tempo. Então eu conhecia todos os processos, eu conhecia todo mundo, eu conhecia todos as diretrizes, tudo, conhecia tudo. Sabe o que é tudo? Conhecia tudo. Não é à toa que quando contratavam alguém, geralmente essa pessoa passava por mim para passar por um treinamentozinho de edição, de regrinhas e tudo mais. Então, assim, eu realmente tinha um conhecimento ali por experiência também. E o que aconteceu? Durante esses 2 anos e meio, eu basicamente não tinha recebido nenhuma promoção, nenhum aumento. Eles só fizeram alguns reajustes mesmo de salário, porque eu recebi outras propostas de emprego em outros lugares, então eles quiseram igualar para não me perder. Mas assim, nunca partiu deles uma promoção, algo do tipo. E aí, quando completou 2 anos de empresa, eu tava esperando que eles oferecessem um aumento ou alguma coisa assim, porque o meu salário baseado no mercado realmente era mais baixo. E como eu era uma das pessoas mais antigas lá, eu tava, tipo, realmente com esperança que eles reconhecessem isso. E aí um dia eles falaram que ia ter uma mudança de contrato, que ia fazer isso e aquilo, e que eles iam me mandar o meu contrato logo logo, com mais detalhes. E aí eu fiquei super esperançosa, eu fiquei pronto, essa mudança de contrato agora vem, o meu aumento, talvez até uma mudança de cargo, porque, sabe? Só que o que aconteceu, galera, foi justamente o contrário. Não me deram aumento, não mudaram meu cargo, na verdade mudaram meu cargo. Só que rebaixaram o meu cargo. Antes que você me pergunte, como assim, Letícia? Que babado é esse? Eu vou contar agora pra vocês, com detalhes e com o ponto de vista dos dois lados. Então, vou explicar tudo certinho. Basicamente, quando você tem um study permit,
você tá limitado a trabalhar naquele país durante o tempo que o seu study permit oferece. Então, assim, geralmente as empresas, elas não querem investir muito em você porque você tem um tempo limitado. E se você não conseguir uma maneira depois de continuar no país, pode ser até que você tenha que ir embora. Então, é normal que as empresas não queiram investir muito num funcionário quando ele não tem PR aqui no Canadá. E aí, eu tava com a study permit, né? Eu já tava lá há 2 anos e pouco, eu já tinha falado com a RH que eu tava planejando aplicar para um PGWP, para uma extensão de visto, até para uma PR, então eles sabiam dos meus planos de continuar aqui, mas até o momento que você tem um papel explicando e dizendo que você tem permissão de trabalhar aqui por tempo limitado, eles realmente não querem investir, entendeu? Eles não querem arriscar. E eu entendo, era uma policy da empresa. Então, durante todo o tempo que essa pessoa tá com study permit, ela deve estar com um contrato de internship. Ela não pode estar com outro tipo de contrato, ela tem que estar com um contrato de internship. Só que, depois dos meus 3 meses de internship, isso lá em 2021, que eu tinha contado pra vocês, que eles me ofereceram e tudo mais, pra continuar com eles não me ofereceram um segundo contrato de internship. Eles me ofereceram um trabalho de permanent part-time. Então, em teoria, eles me deram um contrato que a própria policy deles não permite, entendeu? Foi tipo um erro. Alguém errou e me enviou um contrato de permanent part-time. E qual que é a diferença desse contrato para o outro? Primeiro, o permanent part-time, eles não têm o direito de te demitir quando eles quiserem. Eles vão ter que, seguir ali uma outra linha de raciocínio. Quando você é intern, você é pago por hora. No meu caso também era pago por hora. Só que quando você é intern, você não tem vários dos benefícios que eu tinha como permanent part-time. Eu tinha férias pagas, eu tinha sick day, eu tinha personal day. Então eu podia fazer várias coisas. Eu podia tirar um dia off e ser paga. Então eu podia tirar um dia off e continuar sendo paga normalmente, entendeu? Então eu tinha esses benefícios, além de ter o título de permanent part-time. E assim, eu tava super bem com o meu contrato, tá? Eu não tava reclamando das minhas férias pagas, eu não tava reclamando do meu sick day, eu não tava reclamando do meu personal day. Eu só queria dar uma leve aumentada ali no valor da minha hora. Mas fora isso, tava super de boa com o meu contrato. Só que aí, mudou a equipe de RH, como eu falei pra vocês, tinha uma rotatividade muito grande nessa empresa de empregados, então mudou o RH inteiro, mudou todo mundo ali. E aí, um dia, a minha manager me pediu para enviar o meu contrato, juntamente com o de todo mundo ali, para que o RH pudesse dar uma atualizada nos dados deles. Eu enviei e eles ficaram se perguntando por que o meu contrato era diferente dos outros. Tipo assim, tinha outras pessoas da mesma equipe que eu, que tinham o mesmo título, só que o meu contrato era todo diferente do deles. Tipo, não tinha data de finalização, porque o meu era permanent, o deles tinha. Então, eles começaram a analisar e acharam muito estranho. E aí, um dia, o RH me ligou e falou assim: oi, Letícia, tudo bem? Então, realmente, a equipe antiga de RH fez uma besteira, não era pra eles terem te dado esse contrato, então a gente vai te mandar um novo contrato e a gente vai te pedir que assine ele. E vai ser um contrato um pouquinho diferente, mas assim, assine até sexta-feira. Eles me falaram mais ou menos na quarta. Gente, esse contrato era péssimo. Era um contrato péssimo, entendeu? Era um contrato que tirava minhas férias pagas. Era um contrato que tirava o meu sick day, que tirava o meu personal day e não dava mais direito a nada, que mudava o meu título de Social Media Marketing Specialist para intern, e era um contrato que tinha uma data de finalização. Então, eu não ia ser mais permanent. Eu ia ser realmente intern com data marcada para começar e terminar. E quando eu vi esse contrato, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Num choque que vocês não estão entendendo. Gente, depois de 2 anos e meio na empresa, depois de 2 anos como Social Media Marketing Specialist, depois de ter treinado tanta gente e ter treinado pessoas que estavam com cargos maiores do que eu, eles queriam me colocar de novo para intern. E eles nem ofereceram, nem cogitaram aumentar o valor da minha hora. Então assim, na hora que eu vi aquele contrato, eu falei, ah não, que isso? Aí eu enviei pra RH e eu falei, esse contrato tá certo mesmo? Esse é pra mim? Aí ela falou, e eu vou te pedir que assine até sexta. Aí eu falei, eu posso dar uma analisada? Porque esse contrato aqui, ele é péssimo. Falei assim, bem abertamente. Não, eu falei, esse contrato aqui, ele não é legal pra mim. Ele tá tirando todos os meus benefícios, não tá alterando o valor da minha hora e ainda por cima tá me rebaixando de título. Tipo, eu não tenho razões pra assinar esse contrato. Você tá entendendo, né? Aí ela, eu entendo realmente. E assim, dava pra ver que a RH, ela
concordava comigo, assim, dava pra ver no rosto dela que ela não tava orgulhosa de entregar aquele papel pra mim e pedir pra assinar, entendeu? Eu tenho certeza que foi alguém ali de cima dela que pediu pra assinar e só falou tipo assim, ah, vai tu, entendeu? E aí eu perguntei pra ela, quais são as minhas opções? Aí ela falou, ó, você vai ter que assinar porque são as regras da empresa e tal, não tem como você continuar com um contrato antigo. E aí de cara eu já perguntei pra ela, tá, e se eu quiser sair da empresa, como que eu devo prosseguir? O que é que eu tenho direito? Aí ela já tomou um susto, assim, porque ela não tava esperando, né, que eu cogitasse sair. Aí ela falou, eu vou ter que dar uma olhada com a minha gerente, mas se você quiser sair, eu acredito que você só tem que avisar com pelo menos 2 semanas de antecedência pra sua gerente conseguir encontrar alguém pra ficar no seu lugar. Aí eu deixei aquilo no ar e eu falei, tudo bem, vamos marcar uma reunião com a minha gerente pra ver o que é que vocês conseguem mudar desse contrato, né, trazer algo mais vantajoso pra minha parte. E vamos ver o que acontece. Mas eu já tinha deixado assim no ar, já tinha deixado implícito que era assim uma opção eu sair da empresa se eles não fizessem nada. No dia seguinte eu tive uma reunião com a minha gerente, com essa pessoa do RH e com a gerente dessa pessoa do RH. Tava todo mundo nessa reunião pra analisar o meu contrato. E aí eu abri o meu contrato e eu falei, olha, eu não tenho por que assinar esse contrato. Esse contrato não é vantajoso pra mim de nenhuma maneira. Eu saí apontando cada coisinha que não era vantajoso pra mim. Só que assim, eu não queria ficar nesse climão com vocês, né? Porque assim, não é legal. Vocês estão me pedindo pra assinar um contrato que me desfavoriza em tudo. E aí eles falaram, realmente, vamos analisar, vou ver o que é que a gente consegue fazer. E deixaram meio que assim, no ar que eles iam ver o que é que eles conseguiam fazer. Isso mais ou menos na quinta, né? Minha gerente sabia de tudo. Ela viu tudo que estava acontecendo e ela não falou quase nada, assim, durante a reunião. Ela só tirou algumas dúvidas ali que eu tinha, mas não falou nada, assim, ela não se posicionou. Eles só ofereceram mesmo mudar o título do contrato que estava lá, de intern, para Social Media Marketing Specialist de novo, que era o título que eu já tinha. Então, gente, a partir desse momento eu falei, cara, eu não vou poder ficar aqui. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar esse contrato, porque eu acho até uma falta de respeito. Eu não acho que o tempo que eu tô investindo aqui, ele vale tanto a pena assim. E eu tô ganhando mais na minha própria empresa, cara. O valor da hora-aula que eu dou no Zero à Proficiência era mais alto do que o valor que eu recebia por hora nessa empresa. Então eu comecei a analisar, cara, por que que eu continuaria aqui? Só porque eu gosto? Porque dá algum tipo de estabilidade? Então, assim, eu comecei a perder a esperança de ficar lá, sabe? E eu gosto muito da empresa, gente. Vocês não têm noção, assim. Eu gosto tanto daquela empresa, eu gosto tanto da equipe que eu tinha, eu gosto tanto da minha chefe. Eles fizeram tanto por mim durante a época que eu tava lá. Mas é aquela história, a gente tem que pensar como business, né? A gente não pode ficar pensando que ninguém tava ali fazendo caridade, porque não tava. Eles estavam fazendo coisas por mim porque isso ia beneficiar a eles também, né? Então, se eles estavam me mandando pra Toronto, é porque o que eu oferecia pra eles quando eu tava em Toronto valia a pena. Tanto que eu tinha benefícios ali que ninguém mais tinha. Então, realmente, assim, eu fiquei meio chateada quando eu vi esse contrato. Eu comecei a pensar real se tudo aquilo ali valia a pena. E eu cheguei à conclusão que não, que talvez esse realmente seria o melhor momento para eu tentar o empreendedorismo, para eu tentar fazer minha empresa dar certo, para eu tentar algo novo, para eu continuar dando mais horas de aula até, para eu focar mais na minha universidade, até porque é o meu último semestre lá. E como eu saí da empresa, né, quando eu pedi demissão, eu deixei claro que era por causa do contrato, que realmente não tinha nada que pudesse me fazer ficar lá, a não ser uma mudança de contrato. E as próprias leis internas deles não permitiam mudar o contrato. Então eu me vi num beco sem saída e eles super entenderam. Quando eu saí de lá, eles sabiam que a culpa era deles. Quando eu pedi demissão, até minha chefe me perguntou assim, quais são os seus planos para depois da universidade, né? Eu comentei, vou pegar minha PR e tal, mas eu espero já, né, tá dentro de uma empresa que me valorize e tal, então... Então foi mais ou menos esse o babado, galera. Tem mais detalhes, aconteceu mais coisas, mas eu acho que não precisa comentar. Eu acho que isso aqui já dá uma boa visão geral de tudo que aconteceu. Eu tinha uma amiga brasileira lá no trabalho, né, minha colega de trabalho, que na época eu falei tudo, né, do contrato pra ela, e na época ela também ficou super revoltada. Inclusive, saudade de você, se você estiver vendo esse vídeo, você sabe que é você. Mas eu sinceramente acredito que tudo acontece por uma razão, e se naquela época eu tava tão presa na minha zona de conforto, eu queria tanto, tipo,
continuar insistindo nisso, eu acho que foi importante ter um pedaço de papel que falava quase que explicitamente: chegou a sua hora de decidir se vale a pena ou não ficar aqui. Depois que eu pedi demissão, eles ainda pediram que eu ficasse mais um mês, porque eu tinha várias coisas pra entregar, meu trabalho era bem essencial, e eles pediram pra eu adiantar trabalho de meses, assim. Então, uma coisa que eu demorava um mês pra fazer, eles pediram pra eu fazer em uma semana pra conseguir entregar de 3 meses. E como eu não queria sair em maus termos com eles, né? Como eu realmente me importava com o trabalho que eu tava fazendo, eu aceitei. Então eu fiz trabalho de 3 meses em 3 semanas. Entreguei muita coisa, entreguei muito bem feito. E eu acho que até um dia desses eles ainda estavam postando as coisas que eu tinha feito. Então, a gente não saiu em maus termos. Eu ainda continuo amando demais aquela empresa. Gosto muito da equipe que eu tinha. Acho que todo mundo ali trabalhava para um bem maior. Era uma comunidade muito legal. Porém, por causa de leis internas, por causa de talvez até uma falta de iniciativa da parte deles, eu não continuei, e eu acho que foi uma boa decisão, porque hoje, galera, o negócio é outro. Como vocês já devem imaginar, eu levo minha vida financeira muito a sério. Então eu só pedi demissão do meu trabalho mesmo quando eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar a minha faculdade. Inclusive, eu paguei ela inteira antes de pedir demissão. Quando eu tinha já um valor que conseguisse custear o meu custo de vida e garantir aí alguns meses tranquila, sem pensar muito demais em dinheiro. Então, durante esse primeiro tempinho eu tava super tranquila, depois eu já comecei a dar uma acelerada. E agora, gente, o do Zero Proficiência, a minha empresa, tá tendo até que enfim a atenção que ele tanto precisa e necessita. Eu tô dando bem mais aulas pro do Zero Proficiência que eu tava dando na época que eu trabalhava na empresa. Antes eu só tava dando quando eu conseguia, assim, às vezes à noite e tudo mais. Só que quando eu tinha aula da faculdade eu não conseguia dar aula à noite, então eu também não dava nenhuma aula. E agora eu já tô conseguindo pegar com mais frequência as aulas, então eu já tô aparecendo bem mais no meu próprio projeto. Eu tô conseguindo fazer a empresa crescer. E antigamente a gente só abria 1 ou 2 turmas por mês, agora a gente já tá conseguindo abrir 5, 6 turmas. E eu tô super feliz com esse resultado. Claro que o sucesso de uma empresa não vem de uma hora pra outra, então ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muita coisa pra trabalhar. Mas assim, o nível de profissionalismo que a empresa, né, que o do Zero Proficiência tem hoje, nem se compara com o que ele tinha na época ali que eu tava trabalhando e tudo mais. Por quê? Porque eu consigo investir meu tempo, minha atenção. Então, tudo que a gente sonhava em ter lá no Zero Proficiência, agora eu tô colocando no papel e fazendo, e isso tá me deixando muito feliz. É claro que nem tudo são flores no empreendedorismo, tem momentos que são melhores, tem momentos que são piores. E assim, você ser empreendedor realmente te oferece bem menos estabilidade do que quando você tá trabalhando numa empresa com contrato e tudo mais, porque quando você tá sendo empreendedor, você realmente depende de você, da sua saúde, do seu tempo de trabalho, da sua energia. E quando você tá numa empresa, obviamente você depende de tudo isso, mas o salário é garantido ali no final do mês. Então, óbvio que eu não vou ficar romantizando o empreendedorismo, dizendo que é fácil, que é dinheiro rápido, que não é, realmente não é. Montar uma empresa leva tempo, organizar as coisas leva tempo, ter certeza que tudo está acontecendo da maneira que deveria acontecer leva tempo, criar parceiros, fazer pagamentos, criar materiais, isso tudo é difícil, leva tempo, mas graças a Deus está tudo já engatilhado, já tá tudo andando, e eu espero que daqui para os próximos meses o do Zero Proficiência cresça como nunca. E eu não me arrependo de jeito nenhum de ter tomado essa decisão de sair da minha empresa para focar em mim mesma, mesmo que nos primeiros meses tenha sido mais difícil, até porque você tem que criar a sua própria rotina, agora você é a sua própria chefe, então você tem que exigir de si mesmo um nível ali de qualidade, de trabalho, de horas investidas. Então assim, é fácil? Não é, de jeito nenhum, porém é possível, e se o seu sonho é realmente empreender, correr atrás do seu, criar os seus projetos e tudo mais, eu super te indico, eu super te encorajo. Se você já tiver aí, no caminho para pedir demissão, também comenta aqui embaixo um pouquinho da tua história, eu vou adorar ler um pouquinho dela. Galera, agora eu preciso ir, gostei muito do papo, mas agora eu tenho uma reunião bem importante, então vou deixando vocês. Espero ver vocês no próximo vídeo. Like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, conta um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que ela vai ser super útil pra mim ou pra outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que a gente. Vou indo agora, beijinho e até o próximo vídeo.